Então, gente, boa noite para todo mundo, né? Sejam bem-vindos aí à nossa sexta reunião do semestre, a última, né? Eu sou o Mike, né, secretário da Liga, eu vou estar ajudando um pouquinho a mediar essa conversa que a gente vai ter hoje, né? E antes de começar a reunião, propriamente dita, eu gostaria que a nossa palestrante, né, a Fabrícia, se apresentasse, contasse um pouquinho da trajetória dela para a gente entrar mesmo no tema, né? E então, a palavra é com você, viu? Fica à vontade. Beleza, obrigada. Bom, pessoal, meu nome é Fabrícia Silveira, eu sou psicóloga clínica e sexóloga e sou especialista em psicologia do esporte. Eu não atuo na área da psicologia do esporte propriamente dita, né, no momento, porque eu passei em concurso, a vida me tirou da psicologia do esporte. Mas eu atendo muitos atletas amadores no consultório. Então, eu vejo o tanto que a psicologia do esporte me dá uma base, o tanto que a psicologia do esporte, ela me ensina a olhar esse atleta com um novo olhar, com um olhar diferente, um olhar de mais cuidado, sabe? Podemos começar? Que aí eu Pode já vou. sim. Pois é, eu convido vocês aqui a realmente tentar se abrir para a psicologia do esporte. Eu acredito que deve ter alguns psicólogos em formação aí. E a psicologia do esporte é um campo ainda muito novo na psicologia, nem tão novo assim, mas ainda muito pouco difundido, muito pouco reconhecido. E é uma área muito bacana. O psicólogo ele está dentro de todos os lugares, né? Na verdade, o psicólogo, como em geral, ele está em qualquer lugar. Na psicologia do esporte, ele pode ter uma atuação, um espaço muito maior. E nem sempre o psicólogo ele é convidado no momento adequado. Às vezes o psicólogo, o treinador, alguém da equipe chama o psicólogo para participar já no momento decisivo, antes de uma final de um campeonato, e aí o trabalho fica muito complicado, né? A ideia é fazer um trabalho como um todo. A ideia é o psicólogo estar na equipe durante toda a preparação, durante treino, durante campeonato, na parte da medicina esportiva, junto com a nutrição, na parte tática, na parte estratégica mesmo, na preparação física. Ou o psicólogo está durante todo o evento, durante todo o treinamento ali, ou realmente a participação dele fica pequena e nem sempre eficaz. E é possível sim a gente ter resultado com a psicologia do esporte. Eu queria que a gente pensasse aqui também o que é ser atleta. O que vocês acham? Conversem comigo, porque eu gosto de conversar. Ficar só falando é muito difícil. O que é ser atleta? O que esse atleta precisa fazer para ele ser. Eu estou falando de um atleta profissional. O que ele tem que ter? Fala aí, Fabrício, fala comigo. Qual Fabrício, o marido ou o primo? Ah, qualquer um, qualquer um Não, pode falar a verdade. então, eu acho que, na verdade, assim, né, o legal do nosso público aqui da LASE, Bibice, é que a maioria, acredito eu, a maioria, né, são pessoas que gostam, de alguma forma, de praticar a atividade física, né, e o caminho que leva, pelo menos que me levou, quando me chamaram para fundar a LASE, foi exatamente o fato de gostar de atividade física. Mas entre gostar de atividade física e ser um atleta profissional, pelos rumos que a vida tomaram, é uma diferença muito grande. Então, quando fala a questão de atleta, Uhum. no meu consentimento, a palavra que vem à mente assim é disciplina. Eu acho que tem que ser uma pessoa extremamente disciplinada com relação a hábitos, com relação aos treinamentos, com relação mesmo ao preparo para a atividade. Essa é a palavra que me vem à mente, sabe? Nos seus demais. Pessoal também. Uhum. E, Fabrício, não só isso. Quando a gente pensa em atleta, além da disciplina, é uma exaustão, é um treino muito intenso, eles abrem mão de muita coisa, eles precisam estar super concentrados e atentos naquela competição, naquele dia. Senão, esse atleta ele não vai ter o rendimento necessário, e aí é um gol que o goleiro toma ali no meio da perna, que ele vai ser rechaçado, vai ser criticado. Então, ser atleta não é fácil, não. Meu papel aqui não é ficar passando a mão na cabeça dos atletas, mas é a gente tentar ter um olhar para esses atletas que são humanos,
os de alto rendimento, às vezes com salário maravilhoso, mas ainda assim eles têm muitos problemas pessoais. Isso tudo entra no jogo, isso tudo entra em campo. Então a gente precisa ter esse cuidado e olhar esse atleta com mais amor mesmo. Eles não são super-heróis, eles falham, eles têm limitações. Essa é uma das reflexões que eu queria trazer aqui. Fora que praticar um esporte é um risco de vida, né? Pode chegar à morte, sim, dependendo da situação, da colisão, do que acontece, né? Pensando em outros tipos de esporte também, aqui no Brasil a gente só fala de futebol e a gente não valoriza outras modalidades, não existe um fomento para o esporte em escola, pelo contrário. A gente precisa de uma política pública voltada para isso, mas que faça valer realmente, sabe? O esporte em si. Porque senão o esporte vira só um evento, um espetáculo, onde a gente só é espectador, onde a gente não participa realmente. A LASE aí, geralmente, né, alunos de graduação, de universidade federal, tem um pouco mais de acesso a uma prática de esporte, né, mais ampliada. Fora isso, em escola pública, a educação física ela não é valorizada, pelo contrário. Né? Então eu queria que a gente pensasse um pouquinho sobre isso. Interessante, né, Bibi, isso que você fala, porque muitas vezes a gente, vendo atletas profissionais, né, independente da modalidade esportiva que eles praticam, você citou o futebol, eu vou citar também o futebol por conta de ser o esporte que eu mais acompanho. Muitas vezes tem essa impressão, no subconsciente, de que essas pessoas, elas são... a gente não consegue diferenciar a pessoa do atleta. O atleta parece para nós, às vezes, ou é levado para muitos como sendo um personagem. Então, muitas vezes é esquecido que aquele atleta ele tem uma vida pessoal, ele tem uma vida familiar, que, né, os percalços na vida familiar e pessoal, eles podem e com certeza influenciam diretamente na vida desse atleta, e fica às vezes parecendo que ali não, que é uma pessoa que está totalmente à margem de qualquer outro problema e única e exclusivamente serve para aquele fim esportivo, né? Então isso é uma coisa que eu acho que chama atenção também para a questão dessa reflexão que você falou aí, né? Uhum. E é muito marketing, muita mídia envolvida, né? Eles brincam aqui na psicologia do esporte que o que o atleta coloca a mão vira ouro. E vira mesmo. Se o Neymar ele cantar uma música, o dono dessa música vai bombar, né? Em tudo. Se ele veste uma blusa, isso vira moda, né? Então, existe uma exigência muito grande em cima do atleta. Então, o atleta, além de tudo, ele tem que ser querido. Senão ele fica com um filme queimado. E é isso que a gente estava conversando, Bebice, que naquele período que o Neymar estava caindo muito. O cara é muito bom de bola, isso é inegável. Mas teve um período que ele estava caindo demais, dando várias piruetas. Ele até virou um pouco de chacota. Acho que foi na Copa de 2018, vocês lembram disso? Vários memes do Neymar caindo e rolando, rolando, rolando. Acho que alguém deve ter dado um feedback para ele de Neymar, o que está acontecendo, sabe? Eu acredito que ele tenha parado para pensar assim. Alguns, lógico que tudo é hipótese, não é amigo do Neymar, mas alguns hipotetizam que ele já caía antes para se proteger de lesões. E eu acredito que seja por isso, acho que pode ser uma forma tática também, ele já cai para ninguém machucar ele, porque todo mundo quer pegar ele acaba se lesionando muito. Mas eu acho que ele acostumou. E a hora que a gente cria um hábito, a gente demora muito tempo a mudar esse hábito. Com o Neymar não é diferente, não. Então, eu acho que ele pelejou um pouquinho. Eu acho que a hora que ele se viu um pouco manchado aí, com o filme um pouco queimado, ele deu uma segurada. Vocês têm observado que ele tá ficando mais em pé agora? Vocês que assistem mais futebol do que eu, provavelmente. Conversa comigo, gente. Sem dúvida, é notório assim, a mudança de comportamento dele, né? Não só dentro de campo, como até mesmo questões extra-campo, né? E disso, eu acho interessante fazer uma pergunta, Luiz, o seguinte, duas possibilidades para a gente poder talvez nortear um pouquinho a continuidade da conversa. Primeiro, em se falando de competição, o trabalho psicológico, se eu usar algum termo errado, você desculpe, mas assim, né, porque eu não sou da área também direta, mas o trabalho psicológico com o atleta amador, ele tem muita diferença
do atleta profissional, lógico que os holofotes são totalmente diferentes e tudo mais. Eu digo pela competição em si, pelo rendimento do atleta numa competição em si, né? Aqui nós temos, agora não por causa do período de pandemia, mas nós temos torneios interatléticas, tem torneios intercursos, né? Que acontece dentro de classes do mesmo curso ou atléticas diferentes. Então, assim, a participação desse atleta, o trabalho psicológico desse atleta amador, ele deve ser diferenciado, ou o tanto que ele é diferenciado em relação ao profissional. Existe essa linha assim, de divisão? Como é que funciona? Eu acredito que é diferente. Mas eu não vou saber te falar isso na prática. Mas o atleta amador, ele não sei se ele é tão cobrado. É muito poder, é muito dinheiro envolvido no esporte de alto rendimento. Com o atleta amador, não sei. Eu acho que o trabalho do psicólogo em si, eu acredito que tem que ser o mesmo. Só que um psicólogo de um atleta amador, eu não sei se esse atleta amador vai ter um psicólogo do esporte para ele, para começar. Na verdade, o psicólogo do esporte tem muitas equipes que nem têm psicólogo do esporte, muitos nem conhecem, nem reconhecem nem a psicologia em si, quanto mais a psicologia do esporte, sabe? Mas que não sei, esse amador. Você está falando do psicólogo ou do psicólogo do esporte no atleta amador? Seria da psicóloga do Entende a esporte mesmo. diferença? Então, assim, deixa eu mudar um pouquinho minha... Porque o atleta amador, ele pode ter o psicólogo dele, igual eu tenho alguns, e tem essa especialização em psicologia do esporte, eu tenho um olhar diferente sobre ele. Entendi. Talvez os psicólogos não tenham estudado a fundo isso. Perfeito. Mas o atleta amador, se ele tiver um psicólogo do esporte, eu acredito que o trabalho seja o mesmo, assim. Mas o psicólogo do esporte, com atletas de alto rendimento, ele também precisa de meio que permissão até onde ele vai. Eu não sei se o espaço é livre. Eu não sei se o psicólogo consegue desempenhar o trabalho dele como ele poderia desempenhar. Eu não sei se ele tem espaço para isso, sabe, no esporte de alto rendimento. Pensando no futebol, especificamente. Entendi. Não, seria a minha próxima pergunta. Eu ia até mudar um pouquinho a abordagem, mas assim, seria a próxima pergunta, porque acho que para todo tipo de tratamento, independente de qual área da saúde for, a aceitação do cliente ou do paciente, como vocês preferirem, ela é extremamente importante. E o que a gente vê muitas vezes é o que, no caso da psicologia do esporte, imagino eu, igual você falou, que é o caso de o psicólogo ele ser chamado somente no momento em que a equipe atravessa um momento ruim, onde já está quase que, né, no fundo do poço, às vezes, e aí vem para poder tentar apagar esse incêndio. Aí, duas coisas chamam a atenção. Primeiro, se esse trabalho é feito diretamente, né, com todo o time, ou ele é feito de uma forma individualizada, porque às vezes essa individualidade do tratamento, que é necessário, imagino eu, ela necessita da permissão desse cliente, no caso aí desse atleta, né? E só voltando um pouquinho, só para a gente também nortear um pouquinho, mas vai no seu tempo as perguntas. Quando eu falei do atleta amador e do profissional, acho que o que eles têm em comum é a questão de ter que controlar ou tentar controlar as emoções durante a competição. E aí, talvez, acho que a gente consegue responder. É possível controlar essa emoção? Tem os segredos-chave aí para a gente poder fazer? Para nós amadores, estamos querendo aprender. Eu vou interromper rapidinho, gente. Um instantinho aqui. Antes de deixar você responder, o Fabrício perguntando essa questão, me lembrou com uma coisa que eu ia perguntar aqui. Acho que faz parte do tema, né? Dessa parte que o Fabrício colocou. Pensando no papel do psicólogo, né? Ou do psicólogo do esporte, que seja, no contexto assim, de um trabalho mesmo que ele faz, seja com atleta, com time, com equipe, né? Como é que acontece? Tem uma diferença entre essas fases assim, pré, durante e pós o campeonato? Então, acho que quando você for responder assim, você pode, se puder responder essa pergunta também, acho que é interessante a gente ter um pouco essa ideia, igual ele falou, que às vezes o psicólogo ele vai agir no momento que pode ser muito tardio, porque eu vejo o tratamento, assim, uma ação como algo planejado e prolongado, né? Você não pode chamar um psicólogo 2 semanas, um mês antes, talvez, de uma grande competição que não vai dar certo, talvez, essa ação, né? Então, acho que isso é interessante saber.
A gente precisa de tempo para trabalhar. Então, se ele é chamado para apagar fogo, às vezes ele vai se queimar junto. O psicólogo ele precisa participar de todas as etapas. Então, eu preciso fazer toda uma anamnese de cada atleta, eu preciso conhecer a minha equipe, eu preciso saber quem é o líder dessa equipe, como que a equipe, se a equipe reconhece esse líder ou não, esse capitão. Eu preciso saber de cada um, eu preciso saber se meu atleta ele tem uma dificuldade, onde está essa dificuldade, qual é o medo dele, quais as potencialidades desse atleta. Ele está errando um passe com muita frequência. O que pode estar acontecendo? Tá tudo bem com ele? É uma dificuldade? É da família? Tem algo acontecendo por trás? Por exemplo, no momento decisivo, é todo mundo que dá conta de bater um pênalti? Vamos pensar na Copa de 94. Fabrício lembra bem, a gente estava junto, já criança, né? O Obrigado pelo... Roberto Baggio... O quê? Obrigado por falar que a gente era criança, salvou um pouquinho. Ah, não, gente, era menino ainda, pô. Todo mundo dá conta de bater aquele pênalti ali que o Roberto Baggio bateu? Ele tinha condições para aquilo? Talvez ele era o melhor batedor de pênalti naquela hora, mas olha a pressão que esse cara sofreu. Então, assim, não estou falando que o psicólogo resolveria a questão da Copa de 94, não, não é isso, de forma alguma. Mas existem pessoas talvez mais capacitadas, que tenham mais técnica ali para bater esse pênalti, mais frieza, um controle emocional maior. Que aí a gente volta para aquela pergunta que você estava me fazendo. Tem como controlar a emoção? O que vocês acham? Olha, eu acho que tem, né? Senão, né, seria uma coisa complicada. Quando eu vi o tema da reunião de hoje, essa parte do controle emocional em momentos decisivos, né, me veio que é possível ter esse controle. Talvez seja uma capacidade desenvolvida, né? Não vai ser uma coisa que você consiga. Talvez tenha umas pessoas muito boas que tenham isso inato, mas é um trabalho que eu acho que é possível ser desenvolvido com uma pessoa. Então, eu acho que sim, é possível. E isso faz parte, né, das nossas experiências de vida, assim, passar por situações e a partir de uma autorreflexão a gente conseguir, talvez, uma situação semelhante e ir se moldando a ela de forma melhor. Então, eu acho que é possível. Igual, não tem como a gente negar a emoção. Não tem como eu não sentir tristeza, eu não sentir raiva, eu não sentir alegria. Eu não consigo me blindar de não ter emoção. Mas é possível sim que a gente controle a forma como a gente reage a essa emoção. Não tem como receber uma notícia ruim e não ficar triste, ou ficar com raiva, ou sentir muito medo de um telefone que pode tocar. Isso realmente é inegável. Então, tem como controlar a emoção? Não, ela chega e acabou. Só que, como eu conduzo essa emoção, aí é onde a gente consegue manejar. Como? Sabendo que me causa medo, sabendo que me angustia. Eu tô com raiva de alguma situação, tô vendo que eu tô ficando muito agressiva, tô começando a tremer, eu vou tentar recuar um pouquinho. Parece bobagem, mas eu gosto muito do contar até 10, para e respira. Isso é um pouco o senso comum, só que a gente precisa de tempo e de controle. E de controle de respiração, algo bem devagar, que depois a gente pode até fazer um aqui, depois no finalzinho, se der tempo, para a gente aprender a controlar um pouquinho. Existem algumas técnicas, e o psicólogo do esporte, ele trabalha muito com técnicas. Técnicas de concentração, de atenção, de foco. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer. Se eu perco o controle da minha emoção, eu percebo essa alteração no meu corpo. Então, a gente conhece o atleta através do corpo dele. Essa é a ideia. Eu conheço meu atleta. A gente até fala que o psicólogo do esporte, ele vai ser o consultor ali ele consegue perceber esse atleta através dos músculos dele. Eu vou perceber a alma do meu atleta através desses músculos. Então, se eu estou muito tensa, se eu estou muito travada, eu me contraio. Eu vou travando. Se eu estou tranquila, eu relaxo demais. Só que o atleta ele precisa de um grau exato de ativação. Ele não pode nem estar nem relaxado demais. Ei, Bibi, ei, Fabiana. Ele não pode nem estar relaxado demais e nem tenso demais, porque senão ele vai errar aquele pênalti. Imagina o golfe, que é um esporte extremamente preciso, milimétrico. Se ele
se ele não tiver concentrado, por isso que é um esporte totalmente silencioso, não tem torcida no golfe. Se ele pega aquele taquinho dele lá, se ele exagera na força ou se ele não está atento, é fato que ele vai errar aquele lance. Então, por isso que cada esporte, cada modalidade também demanda, né, um nível aí de um certo controle. É importante que o jogador de futebol esteja pilhado, mas numa certa medida. Ele não pode chegar com sono, ele não pode chegar nem aí para jogar, tem que ter um grau de ativação que é muito importante. O Fabrício, ele pode falar mais do tônus muscular aí pra gente. Fala aí, Bebis, porque não existe emoção sem tônus. Fala dos músculos aí pra gente. Seu especialista de músculo. Trazendo um pouquinho para o lado posso falar para o lado da fisioterapia, né? Que a gente que é o trabalho, né? O tônus, ele é um estado de tensão permanente do músculo, mesmo quando nós estamos em repouso. Né? Então, mesmo quando em repouso, a gente tem o tônus presente. Acredito eu, né, que mediante, pelo que o Fabrício falou, mediante a condução dessas emoções, né, a musculatura, ou melhor, esse tônus, ele pode estar aumentado. E eu tendo um tônus aumentado para uma situação que me pediria, de repente, um tônus equilibrado, eu imagino que possa estar ligado a várias coisas. Por exemplo, uma coisa que a gente percebe muito, ainda tem muitos estudos em questão, mas que já é cientificamente comprovado, a questão do atleta, aí eu vou falar de novo do jogador de futebol, que é onde eu acompanho mais as pesquisas nesse aspecto, de lesões em atletas mediante a problemas extra-campo. Né? Então, tem alguns casos, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, ele teve, quando ele estava jogando no Atlético, uma lesão muito grave, no momento próximo ao que foi descoberto o câncer da mãe dele, ou algo desse tipo. Essa notícia é um pouco mais antiga, então eu não lembro assim de detalhes. Mas, assim, esses estudos científicos, eles batem muito nessa questão. Então, provavelmente, trazendo para o lado da fisioterapia, um tônus aumentado, uma situação de estresse, ela acaba ocasionando um gasto energético elevado. E, com isso, diga muscular precoce. E aí, a chance de lesionar, ela é maior. Então, assim, na parte da fisioterapia, resumidamente, a gente consegue fazer essa leitura, ainda precisando de novos estudos, de muitos estudos, para poder decifrar melhor esse enigma, sabe? Mas, resumidamente, seria isso. Não sei se na psicologia também é enxergado dessa forma. Existe um teste, Fábio, que ele chama PMK. Eu não sei se tem algum aluno de psicologia aí que já conhece, que já esteja estudando. É um teste muito legal. É um teste que você avalia a personalidade da pessoa através do tônus muscular. Quem é um pouco mais velho já participou, já fez esse teste na hora de tirar carteira. Vocês já fizeram esse teste que na hora que vocês estavam lá no Detran, vocês estavam fazendo avaliação psicológica, o psicólogo explicou que vocês escreveriam com as duas mãos, vocês pegariam 2 lápis no meio do lápis e fariam os movimentos? Não sei se vocês conhecem esse teste. Enquanto você está fazendo esse movimento usando as duas mãos, tanto a sua mão dominante quanto a outra, o psicólogo ele tampa os seus olhos e você continua fazendo o teste. Esse teste ele é tão interessante, avalia tanto a expressão motora do sujeito, que é o único teste que eu conheço, pelo menos, que o psicólogo que conhece, sabe o resultado, é um teste que o psicólogo não consegue forjar. Porque a hora que sai do seu campo de visão, acabou. Você realmente se mostra. Então, por mais que o psicólogo conheça esse teste, aplique ele diariamente, ele não consegue manipular esse teste. Se consegue, é muito pouco. Então, assim, o controle da emoção, ela se expressa muito através do tônus muscular. Quem já tirou carteira, eu tô falando de tirar carteira porque nem todo mundo, eu não vou saber nem todo mundo joga futebol, nem todo mundo joga vôlei, então eu prefiro colocar um exemplo prático. Quem já tirou carteira, no dia do exame de rua, a perna pulou, ficou muito tenso, ficou muito nervoso. Alguém já viveu isso? Quem já viveu, conversa comigo aqui. A perna pula. Traduzindo, seu tônus muscular nesse momento tá assim. Eu não sei nem em que estado. A sua emoção tá completamente descontrolada. Mariana Oliveira. Obrigada, Mariana.
A perna pula que você não consegue pisar no acelerador. Você também, Gabi? E você passou de primeira, hein, filhinha? Então tá bom demais. A perna pula tanto que você... Esse é sinal do quê? Que você está descontrolado emocionalmente. Seu tônus ali está por conta própria. Não entendo, não sei explicar tecnicamente. Explica tecnicamente aí, Fabrício, nessa hora. Fazer baliza, compara a pior prova prática que fiz na vida. A perna, gente, ela pula, ela sai do lugar. Você não consegue se manter. Pelo menos foi assim comigo. Eu estava completamente descontrolado. Então, Mas assim... eu acho que nem tudo tem explicação, sabe? Assim, Pois é. eu vou contar um caso rapidinho, assim, só para a gente tem a ver, mas é mais descontraído do que realmente científico, mas aconteceu. Eu sou acupunturista também, né? Então, hoje não atendo por conta da universidade, mas nas minhas épocas de atendimento, apareceu um rapaz querendo fazer acupuntura, porque ele exatamente queria fazer acupuntura, porque ficou sabendo que a acupuntura era muito bom e ele estava precisando tirar a carteira. Então, ele era, assim, extremamente, eu não sei como é que é a classificação, mas um cara, uma hiperatividade tremenda. E aí ele chegou para mim já falando que queria fazer, com o calendário na mão, com a data de exame, ele queria fazer acupuntura todos os dias. E ele perguntou, posso fazer? Eu falei, olha, poder você pode fazer, só que não tem essa necessidade. Mas eu quero fazer, faz mal? Eu falei, não, não te faz mal, não é necessário, você vai gastar um dinheiro, de repente, que não precisa ser gasto, né? Não, mas eu quero fazer, já me falaram que isso aí é muito bom e tudo mais. Falei, olha, não vou mais insistir, se ele quer fazer, então vamos fazer. Mas aí foi primeiro para a anamnese, né, e depois entrei naquele papo de entender um pouquinho essa questão da carteira para ele. E aí perguntei para ele, olha, você vai tirar carteira de carro ou de moto? Não, de moto eu já tenho. Tirei de nona vez que eu tentei, eu tirei a carteira de moto. Aí já comecei a imaginar assim que a situação era um pouquinho mais complicada. E de carro, eu já fiz o teste uma vez e não passei. Então, vi aqui porque fiquei sabendo da acupuntura, repetiu isso várias vezes, e então quero fazer todos os dias para eu poder tirar a carteira. Falei, olha, peraí, nós podemos fazer acupuntura, acho que a acupuntura vai te ajudar a controlar um pouquinho aí essa sua ansiedade, de repente, mas depende de você, né? E não quer dizer, pelo amor de Deus, que você vai fazer as 10 sessões que você vai tirar a carteira, mas eu estou aqui torcendo para que isso aconteça. Não coloque essa responsabilidade em mim, né? Exatamente. E era um cara, assim, extremamente, igual eu falei, hiperativo. Pelo jeito de tocar o interfone, eu sabia que era ele que estava chegando para a sessão. É uma coisa interessante. Como é que a pessoa se eu já revela, contei né? para alguns alunos, eu não sei se para quem está aqui eu já cheguei a contar. Então, ele fez as 10 sessões, inclusive a última sessão que ele fez no dia do exame. O exame seria no final da manhã, ele foi no início da manhã, para poder fazer. E depois ele sumiu, e eu fiquei naquela expectativa de saber, caramba, será que ele tirou carteira ou não? Quando você é reprovado, demora-se, né, acho que 15 dias, não sei bem o que está agora, para você poder fazer um novo exame ou alguma coisa desse tipo. E aí eu falei, poxa, ele deve, não sei se ele passou ou não, né, não vou ligar para ele para perguntar isso, eu vou esperar ele me procurar. E aí o interfone, um belo dia na clínica, toca, de novo, pelo jeito de tocar, eu já sabia que era ele. E aí, a carteira, ele chegou muito animado, muito alegre, assim, falou, Fabrício, não tirei a carteira, cara. Eu falei, não, você tá brincando, cara. Mas a acupuntura é bom demais. Eu falei, não, é bom. Nem tirou a carteira, como é que você me fala? Rapaz, tem um negócio, não tem jeito, cara. Aconteceu uma coisa que a acupuntura me fez que eu achei muito importante. Eu falei, o que aconteceu? Você foi reprovado, o que teve de bom nisso? Né? Eu tinha, ganhei liberdade com ele para poder falar. Ele falou, rapaz, quando eu vejo os homens da lei, e a forma como ele expressou para poder falar do examinador, né? Quando eu vejo os homens da lei, eu fico tremendo. E a primeira vez que eu fiz a prova de carro, que eu fui reprovado, as minhas duas pernas tremeram muito durante o exame. Depois que eu fiz essas 10 sessões, só uma perna que tremeu. Falei, cara, nesse caso nós temos duas opções. De repente, mais 10, e aí a outra perna para de tremer. E aí você vai conseguir tirar a carteira. Brinquei dessa forma e ele acabou levando a sério. Eu quero fazer novamente, me fez bem, quero fazer mais 10 sessões, ou 15, não me lembro agora, até o dia. E aí, só para resumir a história, ele fez mais as sessões de acupuntura, voltou para poder falar. Eu falei, ei, tirou a carteira? Ele tirou a carteira do bolso, assim, pregou na testa, assim, para me mostrar que tinha tirado. Eu falei, cara, dá um abraço aqui, fiquei muito feliz, muito satisfeito mesmo.
Ele falou, Fabrício, eu preciso confessar um negócio para você, cara, não tem jeito, eu não consigo controlar minhas emoções. Por isso que eu também fiz essa pergunta. Falei, o que você está querendo dizer com isso? Ah, cara, deixei R$ 1.000 lá no porta-treco do examinador. E foi por isso mesmo. Então, quer dizer, tem algumas coisas que não tem explicação. Não consigo pensar em acupuntura fazer parar de tremer uma perna só. Então, acho que muita coisa está aqui dentro, né? A pessoa enxerga isso, né? Então, só para resumir um pouquinho, ele falou assim, Fabrício, se não fosse assim, não daria, cara. Eu colocando R$ 1.000 para ir lá, foi essencial, porque a hora que eu já estava saindo para arrancar com o carro, ele virou para mim e falou assim, olha, se você não abaixar o freio de mão, a gente não vai sair do lugar. Então, você imagina a situação que aconteceu, né? Então, a forma como as pessoas lidam, acho que é muito diferente. Então, acho que isso aí ilustra bastante, só para descontrair um pouquinho, mas acho que tem tudo a ver com isso que a gente está falando aí. Ô, Bibi, isso é outra coisa. Existe uma técnica que chama visualização mental. Tirar a carteira nada mais é do que uma cena. Você tem que representar, você faz um papel ali, tem todo um protocolo a seguir. A técnica de visualização mental, os psicólogos utilizam muito com atletas. Vamos pensar aqui nesse exemplo da carteira, e eu falo isso porque eu já trabalhei isso com alguns pacientes. Lógico que eles chegaram também uma semana antes do exame, né? Então, não é por causa desse motivo que passou ou que deixou de passar também no exame. A técnica de visualização mental, você tem que imaginar todo o movimento que você tem que fazer. Então, eu preciso fechar o olho para eu conseguir, senão eu não consigo passar isso para vocês. Então, quem já tirou carteira sabe. Então, eu abro a porta do carro, fecho a porta, sento, ajeito o meu banco, arrumo retrovisores, coloco o cinto de segurança, piso na embreagem e no freio, eu acho que é nessa ordem. Ligo o carro. Então, se a pessoa ela fizer esse treinamento, essa visualização mental, com o tempo ela vai dominar melhor aquele movimento. Então, o atleta, o nadador profissional, ele pode ir imaginando e fazendo o movimento, ele precisa ir treinando isso mentalmente. Até que em algum momento ele vai estar realizando o movimento técnico no mesmo tempo que ele realiza o movimento na visualização mental. Essa é uma das técnicas. Eu acho que ela funciona bem para tirar carteira. Porque existe um passo a passo. Você entra no carro e esquece o cinto, você pode estar dirigindo maravilhosamente bem. No nervosismo, você esqueceu de colocar o cinto, acabou. Você vai ser reprovado ali. Sabe? Então, tem muitas técnicas que o psicólogo pode trabalhar. E mais barata tá? que o paciente já achou, né? Achou uma técnica mais cara, né? E mais barata, pois é. Mas, por favor, gente, deem tempo hábil para o psicólogo. O psicólogo precisa de tempo para trabalhar, ele precisa entender o temor daquela pessoa, o temor daquele atleta. Qual que é o medo? É de perder a posição? É medo de quê? O que é? Alguma coisa pode ter por trás, sabe? Que grau de ansiedade é esse? O que incomoda? O que está afetando? Em que posição que ele não joga bem, ele se sente desconfortável? Então, o psicólogo ele precisa saber disso tudo. Nessa sua prática, Bibice, a sua experiência, mas os atletas que você atendeu, eles chegam e falam, ou você que tem que buscar isso aí, geralmente? Como é que é essa liberdade, assim, eles têm essa tranquilidade em falar ou não? Eles são, na maioria das vezes, resistentes, acabam ficando, não sei, como é que é essa abordagem bilateralmente? Então, como a minha experiência com esses atletas amadores é como psicóloga clínica e não como psicóloga do esporte, geralmente eles chegam até mim porque eu sou psicóloga clínica e tenho essa especialização em psicologia do esporte. O atleta ele já chega falando dele, não que ele vai falar daquilo que realmente incomoda. Isso é tempo. A resistência é muito grande, mas isso é independente de ser atleta, de ser uma pessoa comum. Não é simples se abrir, né? O psicólogo, ele só lida com dor, né? A dor do outro. Nem sempre você dá conta de chegar falando, então você precisa de tempo. Às vezes, quando você faz um trabalho de psicoterapia breve, o paciente ele começa realmente a se abrir. Geralmente, psicoterapia breve são 12 sessões. Ele começa a se abrir na 10ª sessão. Ele realmente dá conta de falar do que dói. E é isso, gente. Vocês estão num curso, quem está fazendo psicologia aí, né, Gabi? Que não tem status algum, você só lida com sofrimento, você é mal remunerado, então o negócio é feio. Mas é possível ter vida, é possível correr atrás, é possível cada um seguir seu caminho aí.
E o reconhecimento ele vem de um jeito ou de outro, até mesmo financeiro, né? Mas é com o tempo, com muito empenho, porque é uma profissão que é zero status. É a área da saúde, né, gente? Como um todo, praticamente. Aqui, eu quero abordar mais uns pontos com vocês, porque senão não vai dar tempo. Bom, algo que eu não queria esquecer: prevenção a lesões. Um atleta, quando ele se lesiona, ele não está só machucando um músculo, um osso, um ligamento ali, não. Ele corre risco nesse momento de deprimir, ele pode perder uma posição, pode ser talvez a única oportunidade que ele tenha. Foi dado para ele ali uma oportunidade, ele se machuca, ele pode nunca mais recuperar aquele lugar, naquele time, porque ele pode ter um substituto ali muito melhor do que ele. Então, o psicólogo do esporte, ele trabalha muito nisso também. E fora o tanto que mexe, né? Não é fácil lesionar. Olha o tempo que você demora para recuperar. Meu marido caiu aí, pode falar alguma coisa, viu, Fabrício? Marido. Ele caiu jogando bola. Tem o que? O Alexandre tem 1 ano e meio, quase. Tem 1 ano e meio que ele não pode jogar bola. Então é um processo longo. A fisioterapia é vida dele, faz parte, sabe? Então não é fácil. Então se lesionar é muito tranquilo. Voltando ali no Neymar. Cai demais. Às vezes pode ser para se proteger também. Mas só esse cara sabe o tanto de lesão que ele também já teve, né? O tanto que ele já ficou fora. Isso mesmo. Quer falar, Fabrício? Na verdade, né, pessoal, boa noite, estão me ouvindo? Tá tudo tranquilo aí, meu áudio? Estamos ouvindo sim, Xará. Tudo bem, né, Xará? Tudo tranquilo, né? O que acontece? Eu rompi meu ligamento, o LCA. Fabrício vai até saber explicar melhor do que eu sobre isso. Tem quase mais de 1 ano e meio, foi em abril do ano passado. E é uma recuperação muito difícil. E eu sou atleta de final de semana, assim, que dedico muito a isso. Jogava pelada 3 vezes por semana. E quando me machuquei, assim, o mundo acabou praticamente, né? Porque eu estava me recuperando de uma outra lesão. Eu sou realmente muito bichado. Eu estava me recuperando de uma lesão do adutor, que realmente estava me condejando eu agir muito bem. Aí logo quando eu estava praticamente tendo alta, eu machuquei meu joelho. Aí rompi o ligamento, fiz cirurgia e tô nessa peleja para tentar voltar. Até hoje não voltei a jogar bola, sofro com isso assim diariamente, porque o joelho ainda dói. Veio a pandemia, eu não pude recuperar totalmente ainda, me prejudicou muito, né, na minha recuperação. Mas assim, em relação à lesão é isso, e eu não sou um atleta profissional, né? Mas é uma questão que você perde seu chão praticamente, né? Porque é uma questão muito difícil de você recuperar. Quando você tem uma cirurgia, é algo pior ainda, porque você se sente mal. Quando você tem muita atividade física, você fica sem poder fazer suas atividades normais. Então, assim, se lesionar para quem é atleta é a pior coisa que pode existir na vida. Só uma participação breve aí para corroborar com o que a Fabrício está falando e para de rir, Fernanda. E o que, Fabrício? Para de rir, Fernanda, que ela pôs um kkk aí, velho, desnecessário. Pois é, agora então. Obrigada, viu, amor, pela participação especial. Um atleta de final de semana, atleta amadoríssimo, ruim de bola, mentira. Agora imagina isso para um atleta profissional, que perde grana, perde status, perde reconhecimento e pode não voltar a jogar mais. Então é muito sério. Então o psicólogo ele trabalha muito aí para fortalecer esse atleta. Tem algumas técnicas quando o atleta ele está muito desanimado para trabalhar motivação, para empoderar esse atleta com palavras positivas. Tem algumas técnicas específicas aí. Então isso é bacana. Outra coisa, antes da gente encerrar também, aí a gente abre para pergunta, caso vocês queiram saber alguma coisa. A gente precisa muito pensar no esporte para além, senão a gente só fica nisso no esporte de alto rendimento. E o esporte ele vai tão além, o esporte e o exercício físico, o tanto que isso promove bem-estar, saúde, o tanto que não há incentivo de governo. Esporte eu acho que salva vidas, salva adolescentes, pode salvar acho que o mundo. Eu acredito muito no esporte e no exercício físico, né? Com saúde física e mental mesmo, o tanto que você tem mais vigor, viu, Fernanda? Isso é para minha irmã que está nos escutando, tá, gente? Que não pratica atividade física.
faz toda a diferença, é disposição, é vigor, é energia, isso se volta para todas as áreas, inclusive a sua vida sexual, você cria mais disposição, mais desejo, afinal de contas você está bem consigo mesmo, com mais saúde, né? Isso promove recreação, socialização, enfim, é isso. Gente, é muita coisa. A pós em psicologia do esporte é a pós que eu mais gostei até hoje. E foi uma pós online, uma pós virtual. Eu acho que eu tive muita disciplina e os professores foram sensacionais. Você trabalha tudo. Até, isso aí eu vou contar pro Bibício. Até tipo as lesões, isso até a lesão do cotovelo do atleta. Eu pulei essas aulas, porque era muito técnico. E eu ficava um pouco cansada. Mas é uma pós que destrincha o esporte como um todo, o que que o esporte significa. Tem uma parte ética do esporte que é muito forte, né? Você troca de esposa, de casa, mas você não troca de time. Homem pode chorar em campo, ali no estádio. Homem pode beijar um amigo, pode abraçar um amigo no estádio. O que não pode acontecer, né? Na vida comum aí, claro que pode, mas é o que, o que existe nos certos tabus. No esporte não, então o esporte é vida mesmo. O Fabrício ele fala uma frase que das coisas menos importantes, o esporte é uma das mais importantes que existe, eu acredito muito nisso. É o esporte como um todo. Então, minha proposta é que a gente. Eu não sei o que a gente pode fazer enquanto ser humano, não, mas que a gente incentive o esporte e a atividade física como um todo. O esporte muda vidas, salva pessoas. Teve a A frase, né, Tamires, recente, a gente perdeu o Maradona, e ele fala o que eu teria sido se eu não tivesse me envolvido com droga, onde ele poderia ter chegado, sabe? Quantas pessoas conseguem sair de alguns problemas psíquicos, de dependência química por causa do esporte. E eu acho que era isso. a Tamires colocou aqui uma coisa interessante. Ela falou assim, olha, que o esporte mudou a vida dela, principalmente auxiliou na gestação e no parto. Uma coisa interessante de se ouvir, né? É. E faz muito efeito mesmo, né? Uma pessoa que quando ela pratica atividade física durante a gravidez, eu acho que a recuperação, a volta do corpo, a possibilidade de um parto normal, acho que até isso contribui um pouquinho. Uhum. Lógico que tudo depende de outras questões biológicas ali, mas você tem um preparo, porque o trabalho de parto ele é muito longo. Se você não tem uma disposição, se não consegue um agachamento, fazer força, enfim, isso pode prejudicar um pouquinho. Lógico que tem outros fatores, né? Passagem, dilatação, blá blá blá, aí a gente deixa para o obstetra. Chama Karina Fabrício, Agora eu mas vou eu acho convidar que para a nossa reunião. pro próximo. Mas promove demais. A Tamires é uma grande amiga. Teve a mãe também, parto normal, praticou atividade física até dias antes do Pedro nascer. Enfim, o esporte ele salva mesmo, né? É isso, gente. Tem muito mais coisa, é uma pós muito ampla, tinha muita coisa para a gente trabalhar aqui, mas em uma hora não dá mais tempo, não. Eu queria saber se vocês querem saber alguma coisa, se vocês têm alguma curiosidade, ainda mais que tem estudantes de psicologia aí, né? Eu tenho umas perguntinhas aqui. Então vai Posso lá. começar? Então, Só pode. aproveitando que você falou dessa questão, né, de ir muito além da área esportiva, né, que eu andei pensando, eu adoro esses paralelos, essas comparações que a gente faz com o esporte, a nossa vida, né, porque o esporte faz parte do nosso dia a dia, né, da gente como ser humano, né, faz parte, e então saindo um pouco dessa parte de alto rendimento competitivo, né, seja aquele atleta que está numa Olimpíada, num campeonato, na cobrança de pênalti, e trazendo mais para o nosso dia a dia, assim, aquele trabalho da faculdade, meta, prazo, reunião no trabalho, né, um atendimento de um paciente que é mais complicado, né, uma prova, uma carteira de motorista. Como é que a gente pode assim, desenvolver esse controle, não o controle, né, mas essa reação, essas emoções que vêm, né, nesses momentos mais decisivos, né? Você falou de algumas técnicas aí, falou da contagem. O que mais a gente pode fazer assim para auxiliar nisso? Eu acho que isso é interessante, né, para quem está assistindo aqui a palestra, que tem uma ansiedade, uma certa preocupação, poder começar a trabalhar, né? Uhum. Olha, Mike, eu acho que terapia. Acho que a gente começa por aí. Eu acho que começa com terapia, porque a ansiedade ela não vem do nada, né? Por trás de uma ansiedade tem um medo. Que medo é esse? Eu acho que quando você está fazendo terapia, você tem a oportunidade de se conhecer, de entender, de falar daquilo que você não fala para ninguém.
Eu não sei quem já fez, quem faz aí. Fazer terapia é algo que, se você se identifica com o seu terapeuta, você não para mais, não. Você fica realmente o resto da vida, porque o resto da vida você vai ter questões. Não que você não pare por algum tempo, mas quem faz terapia sente um benefício muito grande. E eu não tô falando que todo mundo precisa, tá? Mas todo mundo pode se beneficiar sim da terapia. Pode ser que talvez naquele momento você não se identificou com terapeuta, tem pessoas que não se identificam com nenhum terapeuta, passa por milhares, e aí também você tem que ver se a pessoa tá realmente desejosa, sabe? De se buscar, de se conhecer. Mas eu acho que é tentar entender o que te incomoda. Você precisa fazer um trabalho anterior àquele momento decisivo, assim. Igual eu já atendi pacientes que iam tirar carteira amanhã. Na próxima semana, pô, não dá para você trabalhar tudo. Fora que hoje existe algo de que tem, por exemplo, eu tirar carteira e você tem prazo, tem um ano de pauta, muita gente perde pauta, então às vezes já chega com a pressão de, nossa, eu não tenho mais grana, eu não vou ter mais tempo para fazer legislação, para fazer aula de rua. Então, você tem que ter tempo para se preparar, para se cuidar. Tem uma técnica de respiração, se vocês quiserem, depois eu posso passar. No caso, tinha que ser agora, porque está acabando. Vocês querem? Não sei se vocês estão afim. Ah, se puder, eu gostaria sim. Vamos lá, ué. Vai treinar, né, Mike? Eu vou treinar, tem que. Ainda mais em momento de Olha, pandemia, né? A gente fica mais. algo que parece bobo, mas num momento de muita ansiedade, né, de palpitação, sudorese, vocês podem sentar em algum lugar, não é essa que eu vou passar, não, essa só vou explicar. E contar de 100 a 0, devagarzinho. 100, 99, 98, 97, 96. E pode ser bem mais devagar do que eu estou fazendo. Isso te dá tempo, isso te acalma. Na medida que você está contando, você consegue fazer um controle de respiração. O que não pode, gente, é 100, 99, 98, 97, 90. Não, a ideia é você acalmar, controlar seus batimentos cardíacos através do controle da respiração, tá? E como que a gente pode também controlar a respiração? Tô muito ansiosa, vou ser chamada ali agora para fazer algo que me demanda, eu vou ser avaliada, enfim, né? Então a gente vai, se for possível sentar, senta. Eu oriento vocês a fazer sentado, porque pode ser que vocês fiquem zonzos. Eu, pelo menos, fico. Enquanto vou fazer aqui com vocês, eu fico um pouquinho zonza, porque a gente respira automaticamente, a gente não para pensar na nossa respiração. E na técnica, a gente está parando completamente tudo para concentrar na nossa respiração, que é mais ou menos isso. Você vai inspirar em 3 segundos, bem devagar, em torno de 3 segundos, vai segurar o ar no seu pulmão e vai soltar lentamente em torno de 6 segundos. Mais ou menos isso aqui, ó. Nesse movimento, que até cansa de fazer, você está oxigenando seu cérebro de outra forma. Enfim, você vai conseguir controlar um pouquinho essa ansiedade, esse incômodo que está dominando ali. E o mais importante é conseguir controlar suas ações também. Então, estou ansiosa, estou tremendo, eu não vou dirigir. Estou ansiosa, ou então estou muito nervosa, estou percebendo que eu estou indo para cima do outro, eu vou embora, eu saio de cena antes. A gente precisa se conhecer. E não dá para falar, eu bati porque eu fiquei com raiva. Não, alguém te deixou com raiva, você perdeu o controle, você foi lá e bateu. Né? Se a gente coloca a culpa nas emoções, né? Nos sentimentos aí, isso não dá. É isso. É interessante você falar isso da respiração. É realmente uma das coisas que a gente deveria perceber que a gente respira, né? Acho que para controle, se existe esse controle, né, da condução das emoções, acho que talvez uma das primeiras ferramentas seria a gente conseguir perceber e aprender a controlar a nossa própria respiração.
A respiração, apesar de ser automática, ela não, né, não deve passar despercebida. E eu lembro direitinho uma vez que estava, há muitos anos atrás, viajando para algum lugar que eu nem me lembro, estava na rodoviária esperando um ônibus que demorou mais do que o previsto. E aí, passando por uma banca de revista, tinha uma revistinha lá, né? Porque tinha que ser alguma coisa mais barata para comprar, porque a grana estava curta. E aí, um título de um livro, de uma revista, me chamou a atenção. Que era assim, Como Ficar Rico. Falei, caramba, já estou com esse ônibus atrasado aqui, de repente, ó, tá baratinha essa revistinha aqui, dá para comprar e, de repente, dá para a gente aprender alguma coisa a mais. E eu comprei pensando que fosse, assim, ensinar algumas técnicas de economia, alguma coisa nesse sentido. E para mim, a surpresa era justamente isso, uma revista simples, mas que me ensinou coisa que eu nunca mais esqueci, que é exatamente essa questão de controlar a respiração. E aí, essa técnica da inspiração, da manutenção e da expiração, eles usavam, nessa revista, o autor usava como exemplo o fakir, né, na Índia, que faz essa parte toda de se preservar mesmo o seu corpo, e aí ele começa realmente pedindo para se iniciar com, de repente, 3 segundos. Isso que a Fabrícia falou é interessante, porque a pessoa, né, ela pode ficar zonza por não estar acostumado a praticar, né? E aí, começava com 3 segundos de ins, 3 segundos de manutenção e 3 segundos de expiração. E que você fosse treinando isso semana a semana. E que o seu resultado, assim, o seu objetivo, na verdade, isso eu nunca consegui chegar nem na metade, mas que ele falava que esses, né, o fakir ele consegue fazer, que é fazer com que a respiração, ou seja, o conjunto ins, manutenção e expiração, que ele tenha a duração de 1 minuto. Então, seria 20 segundos de ins, 20 segundos de manutenção e 20 segundos de expiração. E ele termina essa revista falando isso, né? Com certeza o que você está esperando aqui, talvez fosse dinheiro. Mas nem se eu te desse todo o dinheiro do mundo, eu te faria tão bem quanto ensinar essa técnica que eu estou te ensinando agora. Termina exatamente dessa forma. Isso nunca mais esqueci. Eu esqueço de praticar. Mas esse ensinamento, realmente, eu nunca mais esqueci. Então, é uma coisa muito interessante. E praticar, aumentar cada vez mais, né? Para controlar essa questão da ansiedade, principalmente. Muito interessante isso. Uhum. Bacana. E acho que difícil, viu? 1 minuto acho nu. Eu fico zonza, respirando 3, inspirando 3 segundos, soltando em 6, mais ou menos. Então não é fácil, por isso que eu oriento a fazer sentado para não correr risco de queda. Eu acho que, sei lá, tá indo fazer Enem, fazer uma prova. Tá palpitando demais? Vamos tentar. Para um pouquinho. Acho que você pode parar por uns minutinhos aí. E vai fazendo tanto que você suporta. Eu acho que é um certo controle, né? Mas o mais importante de tudo, além desse controle do comportamento, é entender o que te deixa ansioso. O que está por trás disso? Isso não vem à toa. Né? Perfeito. Mais perguntas, gente? O Mike mesmo acho que tinha mais algumas perguntas. Eu tenho uma. Felipe, vamos lá. Se o pessoal da psicologia quiser perguntar, aí, gente, fica à vontade, porque a gente tá se metendo aqui na área de vocês. Aproveitem hoje para se tirarem as dúvidas, né? Mas eu tenho uma dúvida um pouquinho mais técnica, de como que é a pós em psicologia do esporte, quanto tempo leva, se tem curso presencial, se é só à distância, como é que funciona isso para quem tem interesse de fazer? Tem muita gente aqui que é da psicologia, que gosta dessa área, mas não sabe muito bem como chegar lá. Uhum. É Felipe, não é? Isso. Ô, Felipe, eu não sei de uma pós presencial. Sei sim, no Rio de Janeiro, eu acho. Acho que ela tem. Aqui em BH, pelo menos, eu não encontrei presencial no ano que eu fiz, né, gente? Tem muitos anos. Eu fiz essa pós em 2012 ou 2013. Não tinha essa pós presencial. Fiz ela completamente online, mas foi um online, eu fiz uma outra online também que nem se compara. Mas uma pós online onde você tinha um fórum, você conversava com os professores, então foi uma pós muito diferenciada, com muitas horas aula. Acho que foi 400 e poucas horas aula, sabe? Então foi uma pós assim muito intensa. Eu lembro que eu parava 2 vezes por semana e estudava de 8 às 2. E ia para a Unimed trabalhar 4 horas. Então eu estudava de 8 às 2, 2 vezes por semana, senão eu não dava conta do conteúdo, sabe? Mas presencial realmente eu não estou sabendo. Geralmente o prazo que é de 12 meses, 16 meses, geralmente as pós. Um ano, foi 1 ano na minha. Eu acho que eu entrei em 2013, né, e concluí em 2014, mas aí ainda teria um período para fazer a monografia e tal.
Entendi, tá certo, obrigado. Nada. Fabrício, queria Adoro. pedir essa licença aí para aprender um pouquinho com você. Eu admiro muito essa parte da psicologia, não só do esporte, mas em contexto em geral, porque eu acho que se eu não estivesse fazendo enfermagem, eu ia estar fazendo ou psicologia ou nutrição, tipo assim, algum curso da área da saúde, porque eu acho muito interessante. Eu fico analisando as pessoas ao redor e me analisando, fazendo uma autoanálise. Eu acho interessante, eu queria até fazer uma pergunta em relação à sua área, se existe alguns pontos, assim, sabe, não sei se é muito técnico isso, mas existe alguns pontos que a gente pode trabalhar, já que o trabalho é a longo prazo, né? Existem alguns pontos que a gente pode trabalhar numa pessoa para que ela consiga ter um domínio maior sobre suas ações, para que ela possa, além dela controlar o seu nervosismo, a sua ansiedade, para que ela se sinta ali confiante, confortável para terminar, para executar uma tarefa, para passar uma prova, porque eu vejo que o tempo todo a gente é exigido no nosso cotidiano, né? Independente da área. O profissional, por exemplo, o fisioterapeuta, ele não pode ficar nervoso ou inseguro diante do paciente, porque senão aquele paciente ele não vai conseguir confiar no trabalho da pessoa, e mesmo vale em qualquer outra área. Então, existe alguns pontos que você pode trabalhar assim, a longo prazo para que essa pessoa ela possa ter uma melhora pessoal em todos os aspectos? Tem como fazer um resumo? Não sei. Um resumo eu acho que não dá, não. Mas eu acredito que seja sim possível, desde que você tenha tempo, né? Eu acho que todo objetivo ele tem que ter um plano de ação para ser alcançado, tem que ter uma meta. Essa meta ela precisa ter um prazo, porque senão a gente não sai do lugar. Se você não tem um prazo, gente, você fica. Preciso perder 2 quilos. Para quê? Se você não tiver um objetivo para entrar naquele vestido no casamento, no período tal, você vai se enrolando, sabe? Essa sua pergunta ela é muito pontual, mas o processo de psicoterapia ele é muito subjetivo, depende do quanto o paciente dá conta, do que ele suporta. O que funciona para um não funciona para o outro, sabe? Eu acredito que os coachings aí, que eu não entendo muito bem, eu acho que eles trabalham bem com dividindo a vida em algumas áreas, eles trabalham com algumas técnicas assim. Eu não trabalho diretamente com uma técnica, mas eu preciso escutar aquele sujeito para entender o que que ele quer, o que que ele está buscando, qual que é a dificuldade dele, onde ele está emperrado. Ele vai ter que falar sobre isso, sabe? Isso vai esbarrar em dores, em lugares muito profundos que nem sempre a gente dá conta de chegar tão rápido assim. Mas eu acho que eu não te respondi, não. Porque eu acho que não sei. Não, realmente a pergunta é meio difícil de se responder, porque é como se eu estivesse tipo, querendo resumir uma coisa muito complexa, tipo assim, realmente é bem difícil, eu entendo. Mas pelo que eu entendi, eu acho que talvez seja. Talvez a gente tenha, no caso, diante da pessoa que a gente esteja, a gente tem que identificar, né, os problemas, né, diagnosticar esses problemas, e depois, como você falou assim, propor um plano de cuidados para isso, né? E cada um desses problemas, ao serem resolvidos, a pessoa vai ter uma evolução, uma melhora, né? E caso a gente, alguma coisa não dê certo nesse plano de cuidados, entre aspas, né? Aí tem que reformular outras estratégias, mais ou menos por esse lado, assim. Sim, né? A gente trabalha muito com hipóteses mesmo, mas às vezes a queixa que chega inicialmente até o psicólogo, né, nas primeiras sessões, não é realmente. É o que chega manifesto, mas não é o que é latente realmente, sabe? Às vezes eu chego trazendo uma questão que parece que é isso que me incomoda, e à medida que você vai caminhando, tem muito mais coisa por trás. Obrigado, Fabrício. Nada. Comentando então sobre esse assunto desse controle, né, emocional aí, então pelo que eu entendi, assim, até as palavras iniciais, a gente começou a discutir o tema, né, então essa questão do controle emocional, eu não sei se é sinônimo, essa que o pessoal chama de inteligência emocional, mas no caso, o que tem que deixar claro, eu acho que não quer dizer deixar de sentir essas emoções, né, a gente não consegue deixar de sentir isso. O que a gente tem que buscar, então, é um equilíbrio, né? Entre essa ação que a gente faz a partir das emoções que chegam até a gente, né? É isso, mais ou menos? Ou eu entendi de forma errada?
Não, é mais ou menos isso mesmo, né? A inteligência emocional, ela diz muito da sua capacidade de sair de algumas situações, de conseguir responder a determinada demanda de forma correta, de forma assertiva. E o controle da emoção nada mais é do que. Eu acho que primeiro a gente tem que aceitar que a gente sente o que sente, né? A gente não pode mais ficar triste hoje em dia, que todo mundo já está preocupado, falando que você está deprimido. Você perde uma pessoa especial, as pessoas querem te medicar. Não, vamos sentir o que tem que ser sentido. Tô triste, vamos sentir isso aí. Eu brinco com meus pacientes que às vezes na hora de terminar uma sessão eu falo, tchau, fica bem. Eu falo, não, não fica bem não, fica do jeito que tiver que ficar. Sente isso que você está sentindo, não vamos negar essa emoção. E é muito comum a gente tentar dar uma tapeada nas emoções, tentar burlar isso um pouquinho e tentar ir seguindo. Só que isso vem a cavalo depois, isso volta em dobro, e às vezes em forma de doenças mesmo, né? Eu tenho uma pergunta, assim, na verdade, provavelmente é uma pergunta boba, né, assim, de ignorância da minha parte em relação à área mesmo. Mas é o que eu percebo, não sei se todo mundo percebe, que não é da área, né? Esse boom agora dos coaches, né? Você tocou nesse assunto, inclusive também para essa questão relacionada ao esporte. Qual que é a diferença, ou qual que é, até onde vai a área do psicólogo e do coach? Existe essa diferença? É uma profissão nova? Como é que a gente pode, como é que é o correto da gente expressar em relação ao psicólogo e em relação ao coach? Inclusive, alguns amigos que são psicólogos se tornaram coach, e aí às vezes eu fico meio perdido em relação a isso. E ambos tratam também essa parte da questão esportiva, né? Então, por isso minha dúvida, Bibi. Então, Bicho, eu não sei. Eu não conheço o trabalho do coaching. Eu não sei se isso é uma formação. Eu não sei se qualquer pessoa pode ser coaching. Não sei te falar. Sei que eu tenho uma amiga muito boa, uma psicóloga sensacional, e ela é coaching. Ela fez um curso muito legal e ela atua com isso. Então, eu acho que tem coachings muito bons. E acho que a psicologia deu uma base para ela muito boa para o coaching, mas eu não sei o que é o coaching também. Eu não sei se é só uma formação, eu não sei se é uma profissão, não sei. Não sei. Não está dentro da psicologia, isso eu te Ah, afirmo. não. Ok. Não é uma área da psicologia. Isso é algo novo aí, pelo menos para mim, né? Não, não sei. Ok. Alguém tem mais pergunta? Quer fazer algum comentário? Porque se não tiver, se todos concordarem, a gente já pode encaminhar para o encerramento. Alguém quer falar mais alguma coisa? A Gabi falou aí, qualquer pessoa pode ser coach. Você faz um curso e vira coach. Tem que ter curso superior, Gabi? Olha isso aí pra gente. Porque, por exemplo, a psicanálise não precisa ter curso superior? Ah, pois é, eu acho que tem coaching de tudo, assim. Sei lá. Não, não conheço, eu não posso falar. Mas eu acho que tem de tudo, né? Vai ter gente muito boa, vai ter charlatão demais também aí. Não no coaching, em qualquer profissão, Como tá? todas as áreas, né? Então, vamos valorizar nossa área, vamos cuidar. E é importante que os meninos saibam que a psicologia do esporte ela é bem fechadinha, assim, sabe? Até hoje eu fui chamada para participar de um processo seletivo e nunca mais. Então, não se abre muitas portas, não, mas você pode correr atrás. Igual eu fiz um estágio por conta própria. Então, se você insiste, se você fica de cima de alguém aí, talvez você consiga entrar na área mesmo, assim. Alguém tem mais alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa? Ou podemos encerrar? Só tem um último comentáriozinho, só em relação a ter um recado, né, para os membros da Liga. Alguém quer falar mais alguma coisa? Ou posso ir para o encerramento já? Eu posso fazer uma pergunta, então? Pode, sim, à vontade. Há uma curiosidade. Você acha que, por exemplo, a abordagem que a pessoa segue, se, por exemplo, a comportamental ou psicanálise, tipo, interfere no jeito que ele vai tratar com o atleta? Por exemplo, o comportamental, ele, por exemplo, tem um reforço positivo, e a psicanálise é mais
por exemplo, mais para a pessoa. Você acha que vai ter diferença pelo lado que a pessoa escolher olhar? Eu acho que vai variar pouca coisa, assim. Eu acho que vai variar o olhar do psicólogo, sabe? Sobre o atleta, sobre aquela situação, mas eu acredito que as técnicas em si, elas vão ser bem mais gerais, assim, sabe? Porque eu acho que o que existe, as pessoas vão aproveitando, né? Algumas técnicas, alguns manejos aí, mas eu acho que o que vai fazer realmente, o que vai diferenciar um do outro vai ser o olhar do psicólogo, dependendo da abordagem dele, sobre aquele atleta, aquela situação, sabe? Acho que é isso, viu, Bia? Mas a minha experiência com equipe, assim, é mínimo. Então, eu só trabalhei com atletas individuais e amadores, assim. E, gente, eu tô falando também de um mundo, sei lá, fora do alto rendimento, né? Sei lá, um psicólogo do esporte de um grande clube aí. Eu acho que eles poderiam até tentar uma pessoa com, sei lá, com mais experiência mesmo, sabe? Não sei se vocês vão conseguir alguém para falar, não. Mas eu acho que vocês podem tentar. Acho que pode ser um olhar diferente, completamente diferente do meu, assim, né? Acho que talvez valha a pena. Manda um beijo pra ela. Deixa a Fabrícia, fala. Esse é a Fabrícia. Ih, amor! Boa noite, pessoal. Que delícia! Boa noite, rapaz. Ai, boa Vem noite! aqui dar um oi pra todo mundo, já tá saindo pra correr. Dá tchau assim. Boa noite, pessoal. Ai, que delícia! Tchau, Boa Henrique. noite. Tchau, tchau. Um beijo, meu amor! Que saudade! Tem que vir brincar com o Alexandre. Ah, agora todo mundo se derrete por ele. Ilustríssimo. Ô, gente, travou? Tá ouvindo a Vocês gente? estão aí? Tô te Ah, ouvindo, não, tô te beleza. ouvindo. Achei que tinha Tá bom. travado. Acha pra gente, Mike? Eu acho que é isso mesmo, né, pessoal? Eu vi aqui no chat que a Gabriela respondeu a diferença aqui do coach pro psicólogo, né? Que o psicólogo estuda o comportamento humano e seus processos mentais e emocionais, e o coach ele é responsável por motivar a prática de um hábito ou comportamento adequado para alcançar metas, objetivos pessoais e profissionais. Então, parece, né, que um psicólogo poderia, sim, né, ser um coach, igual a gente vê, né? Mas não é um requisito, né? Uma pessoa com treinamento na área, ela talvez consiga fazer essa ação, né, do coach, né? Mas eu acho que é isso, né, para a gente encerrar a nossa reunião de hoje, né? Eu queria agradecer a Fabrícia pela disponibilidade, né, de estar aqui com a gente e compartilhar um pouco do conhecimento dela, né? Espero que vocês tenham gostado também da reunião. Quem não preencheu a chamada com o recado para os membros da Liga, eu vou colocar no chat de novo aí, preenche o formulário, tá? E eu acho que é isso. Muito obrigado, pessoal, por ter participado. Essa foi a nossa última reunião do semestre, né? E mais informações a gente manda para vocês pelo grupo, né? Nosso. E mais informações na página da Liga também. Vocês querem falar mais alguma coisa aí? Vocês que... O presidente da Liga, o Felipe, vice-presidente. Fabrício, quer deixar algum recado também? Eu queria falar assim, eu queria agradecer primeiramente a Fabrícia, né? Faz das palavras do Mike as minhas, né? Você compartilhou muitas informações, foi uma resenha bacana que eu achei, tipo assim, teve toda a família reunida aqui, e eu queria agradecer a todos, né, que estão, né, que estão presentes aqui, que participaram de todas as reuniões, que fez da LASE uma liga melhor, né, nesse ano, num ano totalmente atípico, né, com essa pandemia. Eu queria que a gente pudesse estar reunidos, né, nesse próximo ano para aprender de maneira coletiva, de maneira multidisciplinar, né, e me coloco à disposição para qualquer coisa que vocês venham precisar, porque eu vejo a LAS muito mais do que uma liga, né, eu vejo como uma família. Então, família, a gente sempre está aí para se ajudar, independente de qualquer coisa, e
E é isso, tá? Coloca à disposição aí. Obrigado por todo mundo aí. E vamos tocar o barco aí. Queria. Obrigada, viu, gente? Obrigada pelo convite. Obrigada pelo carinho, Deus. Foi uma gracinha. Uma pena que a Clara não está aqui hoje. Queria ter conhecido ela. Obrigada, viu, Bibis, pelo convite. Fiquei feliz, me senti lisonjeada. Foi um prazer. Espero não ter falado muita bobagem para vocês. E precisando é só chamar, tá bom? Obrigadão. Também queria agradecer pela palestra, foi excelente. Acho que a gente pode aprender bastante coisa. Ao professor Fabrício pela indicação, por estar acompanhando a gente na Liga como um todo, né? Ter dado esse voto de confiança na gente para esse mais um ano. E eu também aos membros que acompanharam a gente nesse modo diferente, né? Online, e que toparam esse desafio com a gente. E vamos ver como é que fica para a próxima leva, né? Próximo semestre. Mas a gente entra em contato com vocês também. Outras informações a gente passa lá pelo grupo da gente. Então, obrigado, Fabrício, membros, todo mundo. Obrigada, Bom, gente. pessoal. Valeu. Bibícia, obrigado demais pela sua participação. Fernanda, Gabriela, Tiago, Amanda, Fabiana, todo mundo da família que compareceu. Foi extremamente enriquecedor. Tenho certeza que a gente pode marcar, né? Vamos convidar você mais vezes, porque realmente dá para a gente. O assunto é longo, né? São vários caminhos que a gente pode trilhar ouvindo essa parte da psicologia do esporte, da psicologia como uma forma em geral, né? Agradecer demais, né? Porque o Fabrício também, né? Tá aí o Xará também. Não sei se eu esqueci de alguém, a memória vai ficando. Participação especial, né? Participação especial, mas agradecer mesmo, Bícia, né? Tirar o seu tempo. O Alexandre, né? Novinho ainda, então a gente sabe que criança exige, né, uma dedicação, então ela abriu mão disso para poder estar aqui batendo esse papo com a gente. A Gabi, minha filhada querida, a Gabriela, e agradecer demais da Liga, os membros da Liga, é notório o crescimento da LASE com a participação de vocês, né? Hoje a gente deixou de ser uma liga extremamente municipal, talvez, para ser uma liga realmente nacional, né? Então, assim, até mais do que isso, na verdade. Então, a visibilidade da Liga hoje é algo fantástico. O empenho que vocês tiveram, sei que vocês têm outros afazeres, todo mundo está, né, buscando, tendo um período remoto, tendo muitas atividades para poder fazer, e vocês colocaram a Liga dentre as primeiras ocupações. Então, assim, é muito bom trabalhar com pessoas igual a vocês, né? Torna realmente... motiva realmente cada um que consegue acompanhar. Então, assim, o mínimo que eu posso dizer é agradecer a vocês, é uma sensação de gratidão. Espero que no próximo ano, né, que a gente possa ter, se Deus quiser, encontros presenciais. Aí, ó, lembrando da área da sexologia, quem sabe, né, semestre que vem, é uma boa também, aí, ó, bebê, você tá vendo? Aí, eu acho que talvez nós vamos ter que marcar acho que vai ter que ser vários encontros, né? Agradecer mesmo a cada um de vocês, tá? Obrigado pelo empenho, por tudo que vocês fazem pela Liga. Se cuidem, né? Que vocês possam ter aí um abençoado Natal, que 2021, se Deus quiser, né, seja um ano de muita luz e venha logo a resolução para tudo isso e que vocês possam ficar bem aí juntamente com todos os familiares, tá? Obrigado, gente, mais uma vez. Obrigada, gente. Valeu. Valeu, família. Obrigada. Tchau, meninos. Obrigada. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado, hein? Obrigado. Tchau, tchau. Gente, boa noite. Foi um prazer. Tchau.